FAMURS articula projeto para destinação de recurso aos municípios na área da cultura. Olá, está começando mais uma edição do nosso programa, o Papo FAMURS, o programa que conecta você com as pautas dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Olha, a pandemia atingiu em cheio o setor cultural. Cinemas parados, teatros vazios, eventos completamente congelados. Talvez este seja o setor mais prejudicado em meio ao coronavírus. E esta última semana foi extremamente importante. A FAMURS está articulando, junto com a Secretaria Estadual de Cultura e o Conselho dos Dirigentes Culturais, um programa que vem do governo federal e que vai destinar recursos através de um auxílio emergencial. Batizado como a Lei Aldir Blanc, a FAMURS espera agora a sanção presidencial para que cada município receba uma parcela para a cultura. Então, aquela cidade que tem um circo, aquela cidade que tem um CTG, aquela cidade que desenvolve aspectos culturais, vai poder receber recurso através das prefeituras para voltar a fomentar as ações, seja de uma maneira digital ou com os protocolos já estabelecidos. Por isso, nesta semana, nós conversamos com o coordenador de cultura da FAMURS, Vinícius Brito, que vai nos explicar como este projeto vai destinar os recursos, quanto cada município vai receber e o que os artistas e as pessoas que se envolvem com a cultura precisam fazer nas suas cidades para se cadastrarem e futuramente receberem este auxílio. Vinícius Brito, nosso coordenador de cultura aqui da FAMURS. Na prática, como isso vai acontecer? Como esse recurso, esse dinheiro vai chegar até as prefeituras e como as prefeituras vão poder distribuir para os setores culturais das cidades aqui do Rio Grande do Sul? Bom, Voltaire, em primeiro lugar eu queria destacar que parece impensável nos dias de hoje, tanta polarização no ambiente político, sobretudo em nível nacional, pensar num grande consenso nacional. Isso aconteceu. A Lei Aldir Blanc é uma lei que nasce no Congresso e que foi aprovada por quase unanimidade dos deputados federais, apenas um partido indicou o voto contrário, e foi aprovado com unanimidade no Senado Federal, com apoio do governo e a partir de criações de partidos de esquerda. Então isso mostra que a cultura, que a arte, demonstrou até um caminho para a política nacional, mostrando que há possível mediação, é possível ter consenso. A partir disso, agora a gente está na fase de operacionalização de como vai se dar esse repasse. Ainda falta a sanção presidencial, a sanção ainda não aconteceu, já está lá, já foi protocolado junto ao gabinete do presidente da República e estamos apenas aguardando a sanção dele, tomara que sem qualquer tipo de veto, para que a lei seja respeitada em sua integralidade. E a partir daí começa o desafio que é operacionalizar esses repasses. Ainda há uma lacuna, o relatório aprovado no Senado não indica com clareza de que forma esse repasse vai se dar, de qual é a plataforma, de quais são as contas, né, que vão ser depositados esses valores. Mas a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, está em reuniões semanais com o Ministério da Economia, propondo formas, inclusive com o uso da plataforma Mais Brasil, que talvez seja uma possibilidade mais simples, mais fácil, né, menos burocrática, de fazer esse recurso chegar aos municípios. Chegando aos municípios, são três categorias, digamos assim, que a lei deve ser utilizada. A primeira é a renda emergencial dos trabalhadores da cultura. Os trabalhadores da cultura que comprovarem que são trabalhadores da cultura receberão R$ 600 emergenciais durante o período que a pandemia permanecer. E esse depósito, ao que tudo indica, deve ser feito direto pelo Estado. Como os municípios têm muitas particularidades entre si, são instituições financeiras diferentes que cuidam de cada um dos municípios, o Estado deve fazer esse depósito diretamente. Isso está sendo conversado dentro do Fórum Nacional dos Dirigentes Estaduais de Cultura. A segunda categoria, depois da renda emergencial, são o investimento em equipamentos culturais. Tu citaste antes o circo, pode ser um teatro, os equipamentos culturais dos municípios de
sarau, os mais diversos, quadra de escola de samba, CTG, todo esse tipo de equipamento cultural pode receber recurso. E a terceira categoria, e aí os municípios têm a obrigação de investir pelo menos 20% do recurso, são em editais. Editais de cultura, né, tem que ser colocado na rua para que os artistas locais se inscrevam, concorram a receber esses valores. E aí é um valor, como eu disse, o mínimo de 20% em editais. A FAMURS foi protagonista também, junto com a Secretaria Estadual da Cultura, numa primeira ajuda a esses entes culturais dos municípios, inclusive com cestas básicas. Como é que está a atuação nesse sentido? Na realidade, a gente continua, né, aqui na FAMURS. Na verdade, a gente está dando apoio logístico para a SEDAC. A SEDAC está angariando essas cestas básicas para ajudar os trabalhadores da cultura. E nós, aqui na FAMURS, a gente faz a distribuição. Então, a gente faz contato com os municípios que têm que receber essas cestas e distribuímos. Ficou com a gente aqui o apoio aos artistas circenses, né? Aos artistas de circo. Imagina, os circos, pessoal, que os artistas circenses moram debaixo da lona. Então o endereço deles é ali. E daqui a pouco eles pararam numa cidade onde foram impedidos de fazer suas apresentações, não têm recursos para levantar o acampamento e daqui a pouco irem para suas bases e estão impedidos de trabalhar nesses locais. Então a SEDAC angariou essas cestas básicas e nós da FAMURS, em contato com as prefeituras, estamos fazendo essa distribuição. Qual é o conselho que o coordenador de cultura da FAMURS dá para os entes culturais dos municípios? Seja a pessoa que tem um CTG, que organiza um CTG, ou que tem um circo, ou que envolve com outras partes culturais. O que eles devem fazer? Procurar a prefeitura, procurar a FAMURS? Como é que eles podem se inscrever? Como é que eles podem ajustar essa burocracia para que assim que seja disponibilizado esse recurso, estejam aptos a receber? Isso está sendo debatido ainda, né? Dentro da busca de uma instrução normativa da lei, a gente está caminhando para que haja um grande mapeamento dos artistas e dos equipamentos culturais do Estado a partir de uma plataforma única do Estado, em parceria com a FAMURS. Isso está sendo debatido ainda. O meu conselho, na verdade, eu quero dar aqui aos prefeitos e aos dirigentes municipais de cultura, que aproveitem esse momento histórico que vai trazer só para o Rio Grande do Sul 155 milhões de reais, são 3 bilhões para todo o país com essa lei, que aproveitem esse momento para colocar em prática os seus sistemas municipais de cultura. É aquilo que eu já falei, inclusive, em outra entrevista no Papo FAMURS. Vamos colocar em prática o CPF da cultura. Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. A lei coloca que dará prioridade de repasse aos municípios que já têm o sistema estabelecido. Então, que os municípios aproveitem esse momento histórico de recursos que vão chegar e estruturem seus equipamentos de cultura, estruturem as suas organizações, suas burocracias de cultura. Então, tendo o CPF, o conselho, o plano e o fundo, esse valor vai chegar mais fácil, vai ser distribuído de forma mais justa. Então, esse é o grande recado. O artista cultural está pronto para receber o seu recurso, já está sabendo como é que a lei funciona. Nosso desafio é fazer com que o gestor público municipal estruture a sua área de cultura para fazer esse recurso chegar com justiça e com celeridade lá na ponta, que são os artistas. A Lei Aldir Blanc e a possível sanção presidencial também foram tema de um grande debate na TVE e nas redes sociais da FAMURS. Vamos acompanhar agora os melhores momentos para que os artistas entendam como a lei emergencial que vai destinar recursos culturais aos municípios vai funcionar. Nós estamos muito felizes com a aprovação da Lei Aldir Blanc, fazer com que recursos possam chegar a todos os cantos desse país, auxiliando uma categoria que vem sofrendo muito ao longo dos tempos e mais ainda nesse período de pandemia. A gente tem a consciência que uma das categorias mais afetadas pela pandemia são os profissionais voltados à área da cultura. Então a gente precisa buscar de todas as formas auxiliar esses profissionais nesse momento de extrema dificuldade. Nós, desde o início, participamos dessa mobilização, uma grande mobilização que foi realizada em todo o Brasil, junto com a secretária Beatriz, junto com diversos artistas, diversos representantes do setor cultural, junto com o CODIC, buscando contato com nossos legisladores, os deputados federais, os senadores, para que essa lei pudesse ser aprovada. E agora o nosso desafio é operacionalizar essa nova legislação,
fazendo com que os nossos artistas possam ter acesso facilitado a esses recursos. Desde abril a gente vem mantendo um contato super frequente, para não dizer diário, né, com a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que a gente se retroalimenta de informações e de dúvidas, e isso ajuda também, colabora com essa construção coletiva que a gente está nesse processo, né? A gente venceu já 2 etapas, mas o processo de construção ainda não finalizou, na verdade. E nesse momento, que diante dessa expectativa, né, e muito grande de que a gente tenha a sanção, né, pela presidência da República, ao mesmo tempo não nos permite, nos impõe que a gente já consiga aplicar os recursos, né, se adiantar nos trabalhos, porque a gente não pode ainda esquecer da finalidade dele emergencial. A gente sabe da dificuldade que o setor passa em todo o país por conta da suspensão de suas atividades, e nesse momento não podemos, digamos assim, ficar parado, né, esperando uma possível sanção, porque já temos que sim estar adiantado com relação às providências que têm que ser tomadas, as providências jurídicas que têm que ser buscadas para que esses recursos cheguem no cidadão, né? Tem município que a gente imagina que talvez nunca tenha tido possibilidade de aplicar recursos na cultura, e agora, diante de toda essa construção, os recursos vão chegar a todos os municípios do nosso país. É o momento de sanciona sem veto, né? É um pedido que nós temos que fazer, temos que nos manter mobilizados em busca dessa sanção sem veto. Poderá vir alguma regulamentação diferente do que nós estamos pensando, então nesse momento é um momento em que nós estamos prevendo esses cenários diferentes, trabalhando juntamente com outras secretarias de Estado, que darão suporte para as secretarias de cultura, considerando que a missão primeira de uma secretaria de cultura não é assistência social, e nós temos nesta lei aprovada uma ação de grande relevância, que é alcançar os invisíveis, é alcançar aquele trabalhador, é alcançar aquelas comunidades que normalmente não têm acesso ao fomento à cultura tradicional, aquele que é usado nos estados, que parte de fundo de apoio à cultura, de lei de incentivo à cultura, e que muitas vezes impede que determinados grupos da nossa sociedade possam participar. Parece que falar em consenso no Brasil hoje não é mais possível, né? A gente vive um cenário de tanta disputa, de, às vezes, irracionalidade, e a Jandira, que é uma pessoa que tem lado, né, muito claro, uma figura da disputa política, uma protagonista da disputa política mais ferrenha, articulou um consenso. Nós tivemos na Câmara Federal um partido apenas, de todos os partidos da Câmara, que indicou o voto contrário, e unanimidade no Senado. Como é que foi a liderança, como é que se operou ao lado de tantos atores esse milagre, podemos dizer assim, que é buscar, no contexto de Brasil, um consenso em nome da cultura, um momento histórico de 3 bilhões destinados para o setor cultural. Eu sempre defendi que a cultura é a possibilidade da costura suprapartidária, né? Tenho vários mandatos e toda vez que a gente consegue colocar uma pauta da arte, da cultura em plenário, a gente, em geral, consegue construir essa possibilidade, né? Porque é de fato muito estratégico, mas ao mesmo tempo ela envolve, né? Ela envolve, é um tema que tem uma capacidade de envolvimento, de costura e de amalgamar processos muito grandes. Claro que nesse caso em particular envolvia dinheiro, envolvia recurso. Então meu temor era maior, né? Meu temor era maior no momento em que o governo está vetando muita coisa, está segurando recurso, no momento de pandemia. Então, eu tive muita preocupação em relação a isso, porque isso envolvia 3 bilhões de reais, que para o momento de pandemia pode não ser muito, mas para a cultura, que nunca tem recurso nenhum, é um valor importante, né? Mas a construção ela foi sendo feita de forma muito concreta, porque nós identificamos recursos vinculados, nós definimos o impacto e nós descentralizamos. O Brasil inteiro se mobilizou, sensibilizou as bancadas, conversou com os parlamentares, e essa construção fora e dentro foi bonita, porque ficou uma lei que atendeu à emergência,
mas ela tem um sentido estratégico também. A lei tem um sentido estratégico porque, sinceramente, há muito tempo eu não vejo o setor cultural conversando como conversou, se organizando como está se organizando. Acho que agora o momento que a gente está é da sanção. Eu estou conversando com os líderes do governo todo dia. Eu estou acompanhando o processo para que eles cumpram o que acordaram publicamente no microfone da tribuna de sancionar o texto, porque em seguida nós temos que ter a medida provisória com o crédito dos 3 bi. Né? Tem que ver o crédito por medida provisória dos 3 bilhões, descentralizando o dinheiro, porque a regulamentação principal é nos estados e nos municípios, porque é lá que o dinheiro vai ser aplicado. Essa lei, ela é um resultado da articulação da sociedade civil, da força da cultura brasileira, dessa invisibilidade que precisa emergir, dessa informalidade que precisa ser enxergada nas políticas públicas, o tamanho que a rede, não só da economia, da cultura e da arte, mas das nossas práticas de fazeres e saberes culturais, que estão dentro das aldeias dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos povos indígenas, dos povos originários, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, das nossas reservas extrativistas, desse Brasil que pulsa a ancestralidade, que pulsa a força da identidade de quem somos. É um processo que começa lá atrás, com as conferências, com a Lei do Sistema Nacional de Cultura, com a Lei Cultura Viva, e que agora deriva nesse bordado fino feito pela deputada Jandira Fegali, pela sua equipe e pela sociedade civil, pelos fazedores e fazedoras de cultura, guardiãs e guardiões da cultura popular, nessa lei que irrigará nos territórios um volume nunca visto de recursos. É uma articulação política que não cessa, porque a partir do que nós consolidarmos desse mapeamento brasileiro da força de cada trabalhador e trabalhadora da cultura, de cada manifestação cultural, de cada pequeno território que manifesta as suas práticas e a sua identidade cultural, nós teremos a consolidação possível de um sistema nacional de cultura. Eu passo agora a palavra, passo o microfone, passo a live inteira para o César Oliveira, agradecendo a ti pela participação conosco, nosso adido cultural do Rio Grande do Sul. No momento que tudo começou, a primeira coisa que acendeu dentro de mim foi justamente, junto com o Rogério, né, que é uma pessoa que pensa muito igual, tentar pelo menos acalentar que é a necessidade básica, né, que é a fome. E através das nossas lives nós conseguimos mais de 27 toneladas de alimentos. E além disso, a gente tem que alimentar a alma também e a mente, né? Eu vou trazer uma música que representa muito o que nós somos, né? Representa a pessoa que deu início a todo esse processo da identidade cultural chamado Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar, a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar. Você que tem algum projeto cultural no seu município, você que é artista, você que é ator, que trabalha com escolas, com circos, com projetos educacionais que envolvam a cultura, coloque sua dúvida, o seu questionamento aqui nos comentários. Pode ser aqui no Facebook da FAMURS, pode ser aqui no Instagram, pode ser no nosso YouTube. Todas estas perguntas, estes questionamentos vão ser respondidos pela nossa equipe técnica que vai estar entrando em contato com vocês. E um compromisso do setor de cultura da FAMURS. Toda a semana, tanto a FAMURS, o Conselho dos Dirigentes Culturais do Rio Grande do Sul e a própria Secretaria Estadual de Cultura vão estar gravando lives, vão estar produzindo programas com uma linguagem informal, explicando como essa lei de emergência cultural, como esse recurso vai chegar até os municípios. Essa é uma pauta constante e uma bandeira que o presidente da FAMURS, Dudu Freire, e também o futuro presidente Maneco Hassen vão estar levantando para ajudar os artistas aqui do Rio Grande do Sul que são fortemente impactados pela pandemia. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nós voltamos na próxima semana. Tchau!